Sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Como os meus colegas aí já disseram, né? Para a gente foi um imenso prazer. Eu tive o privilégio também de atender vários de vocês que estão aqui hoje, né, em consultoria, de entender um pouquinho da história de cada um. Me apaixonei pela história de vocês. Tive uma identidade muito grande com o grupo, e foi realmente assim algo que tocou meu coração, né? Isso que eu quero dizer principalmente para vocês, porque foi uma delícia. Foi delicioso, foi desafiador, mas foi delicioso estar com vocês esse tempo todo e que a gente possa dar continuidade, porque como a Vanessa disse, o Jun e a Cláudia, é só um começo, né? A pontinha do iceberg, porque a gente tem muito para entregar para vocês, mas tudo depende da atitude de cada um, né? Como uma boa coach, vou dizer isso, você quer resultado diferente? Precisa ter atitude diferente. Então, só o fato de vocês se dedicarem, né? O projeto foi aberto para todo mundo, para vários, né? Mas alguns seguem até o fim, mas alguns se comprometem. É como quando eu digo, por que será que num bairro, determinado estabelecimento, né? A gente tem mais de um estabelecimento no mesmo segmento de atuação, mas de repente aquele se destaca. Por que ele se destacou mais que os outros? É porque quem está lá não está no outro, né? Então é o empresário que faz a diferença. É você e os seus funcionários que fazem o seu negócio ser diferente. Ter um diferencial competitivo, uma estratégia. E conhecimento vem para isso, né, gente? Conhecimento com ação. Então, parabéns para todos que chegaram até aqui. Da minha parte, um prazer. Preparei esse material hoje para vocês com muito carinho. Foi um material preparado, né, que vocês solicitaram. Troquei aí com a Cláudia, com o Jun, a gente fez uma reunião para entender quais eram as necessidades de vocês. Que nesse tema são muitas. Vocês colocaram muitas necessidades, vocês pontuaram muitas coisas no levantamento das dores, né? Que a gente chama de dores no Sebrae. Então, o que eu procurei fazer? Eu não vou conseguir me aprofundar em tudo que vocês pediram, porque para vocês terem uma ideia, esses temas todos que vocês colocaram, eu apresento no mínimo num curso de 6 encontros de 4 horas de duração cada encontro. Para falar hoje em 1 hora e pouquinho sobre todos eles seria impossível. Então, eu preparei de uma maneira como se fosse um quebra-cabeça para que vocês entendessem, mas há sim uma necessidade da gente aprofundar depois no assunto, tá bom? Então, procurei contribuir o máximo que eu posso. O nosso tema hoje, veja se muda aí, gente, porque para mim aqui parece que ele não tá mudando. Acho que mudou. Veja se mudou. Mudou, Cláudia, aí? Mudou O sim. slide? Mudou sim, tudo certo. Então, ótimo. O nosso tema hoje é gestão de pessoas e seus processos. Por que é esse nome, Cíntia? Por que você colocou dessa forma? Porque há um grande equívoco quando a gente fala em gestão de pessoas, porque normalmente os empresários desconhecem que existem processos e existem ferramentas que nos auxiliam para gerir pessoas, assim como marketing, assim como finanças, como administração. Então, eu vou, além de tudo, também, além de trazer conceitos, de sensibilizar vocês, eu vou trazer ferramentas, eu vou apresentar ferramentas para vocês durante a nossa aula de hoje. Para vocês me conhecerem um pouquinho, aí tem um resumo, né? De quem é a Cíntia, quem não teve oportunidade de me conhecer ainda, mas eu brinco que mais do que os títulos, né? Que mais do que isso é muito importante, claro, para o mundo formal, não tem essa de que só a gente ensina. Não, eu aprendo muito com os clientes, eu aprendo muito com vocês. Então, nós vamos trocar o nosso conhecimento, nós vamos construir algo juntos hoje. Então, mais do que tudo isso que está aí, é dizer que vocês podem contar comigo, né, nessa jornada, contar com o Sebrae, com a nossa empresa, com os nossos colegas, com os nossos especialistas. Então, eu estou disponível, à disposição para ajudar no que eu puder junto nessa jornada aí com vocês, tá certo? Eu gostaria que vocês me dissessem
quais são as expectativas que vocês têm sobre esse encontro hoje? O que veio no coração, na mente, nos questionamentos de vocês quando a gente falou que ia ter uma aula falando sobre pessoas, sobre gestão de pessoas? Então, se vocês quiserem colocar aí no chat, por favor, aí a contribuição de vocês, né? Já tem aqui ajudar a liderar melhor minha equipe. Muito bem, importantíssimo, né? E serem reconhecidos. Quem ser reconhecido? Você quer reconhecer a sua equipe? Você quer que a sua empresa seja reconhecida? Explica só um pouquinho para mim. Amanda colocou a equipe ser reconhecida. Ótimo, a gente vai falar um pouquinho disso. Melhorar a atuação do nosso setor de recursos humanos. Muito bem. Importante, Amanda, falar que existe uma diferença entre RH e GP, né? Que a gente brinca. Eu vou falar um pouquinho disso também. Né? Tem uma diferença quando a gente fala em gestão de pessoas e quando a gente fala em recursos humanos. É um pouquinho diferente a atuação desses departamentos. Hoje a gente vai ter o olhar aqui mais de gestão de pessoas, tá? A parte mesmo de gestão empresarial. Como eu faço, como empreendedor, eu faço para gerir gente, né? Eu brinco. Como que a gente faz esse processo de uma forma bem estruturada? Eu vou seguir, tá bom, gente? É um desafio, realmente. E olha que eu sou da área e eu posso dizer que é um desafio. Por que eu gosto da gente fazer esse alinhamento, né? Porque, de repente, eu vou entregar parte daquilo que vocês precisam, né? De repente, eu não vou conseguir entregar tudo que vocês precisam. Mas é importante a gente fazer aí esse alinhamento. Qual é o principal objetivo hoje dessa aula? Eu quero que vocês saiam desse nosso encontro, dessa nossa troca, sensibilizados sobre o quanto é importante olhar para a gestão de pessoas, mas fazer isso de uma forma estruturada, de uma forma contínua. Não adianta a gente fazer uma parte, parar de fazer, não adianta fazer algo sem processo, porque gestão de pessoas tem começo, meio e não tem fim. É isso mesmo, vai ser para sempre. Não tem fim, ele é contínuo. E eu vou apresentar algumas ferramentas que vão auxiliar vocês nesse processo de construção da gestão de pessoas. Então, pensando naquelas necessidades que vocês apresentaram, né? As dores de vocês, que vocês fizeram lá naquele brainstorming, eu preparei o quê? Eu vou trazer brevemente uma introdução sobre gestão de pessoas, vou mostrar para vocês que gestão de pessoas é contínua, que existe um ciclo, a importância da missão, visão e valores, os contextos da gestão, uma ferramenta maravilhosa que chama descritivo de cargos. Vou falar um pouquinho sobre recrutamento, remuneração, processo seletivo e integração. Porque não adianta eu falar para vocês, vocês vão entender o que eu quero dizer até o final dessa aula. Não adianta eu querer falar de motivação se a gente não tem nenhuma direção. Isso é consequência de estruturação de processos. E eu espero que com a minha contribuição hoje, isso fique um pouquinho mais claro para vocês e vocês entendam a necessidade aí da implementação dos processos. Deixa eu só olhar se tem mais alguma coisa aqui no chat antes de eu prosseguir. A Rose colocou também para a gente manter os funcionários focados na visão do negócio. Ótimo, Rose, vou falar disso. Como será que a gente consegue isso, né, Rose? É um desafio. Lidar com pessoas, como foi dito aqui, realmente é desafiador. Mas vocês vão perceber que com processo, com ferramenta, é possível e o processo vai ficando cada vez mais leve. Bora lá? Animados para a gente começar? Vamos ver se o meu slide ele tá, parece que com delay, ele demora um pouquinho para mudar. Acho que já foi aí para vocês. Foi, sim. Eu trouxe um conceito aqui, né? O Sebrae
os nossos materiais de gestão de pessoas, ele trabalha muito com o autor da administração e que eu gosto muito, eu sempre usei as referências dele também nas minhas aulas, né, em aulas de universidade, enfim, que eu ministro, que é o Chiavenato. E ele traz para a gente, né, que gestão de pessoas é a junção de habilidades, de métodos, de regras, de políticas, de técnicas e da parte prática, né? Com qual objetivo, gente? Administrar comportamento. Então, como líder, como um empresário, faz parte do seu cotidiano a questão de administrar os comportamentos da organização, da sua equipe. Sabe o jeitão? Eu sempre brinco, né? Eu falo, toda empresa tem um jeitão. Então, esse jeitão, ele tem que ser administrado aí por você. Com qual objetivo? Lembra que eu falei, quem chegou logo no começo, eu falei sobre resultado, né? A importância de tudo que a gente faz estar focado num resultado, porque as empresas, elas não são ONGs, né? Ao menos que realmente ela tenha nascido para isso. Mas você tem sonhos, seus sócios têm sonhos, você tem um sonho, você tem uma sustentabilidade. Então, a gente tem que olhar para a questão de gestão de pessoas também com foco em resultado. E como que eu faço isso? Potencializando o que eu tenho dentro da minha organização, dentro da minha empresa, potencializando os talentos, potencializando as pessoas, desenvolvendo pessoas para que elas contribuam no atingimento dos objetivos, no alcance dos resultados, né? E como que a gente faz isso? Através de relações transparentes, de relações que são construídas, né? Diariamente, relações de confiança, relações de proximidade, de transparência, relações que estão pautadas em regras, em forma de agir. Lembra sempre, gente, que a pessoa bem informada, ela funciona melhor. Isso é um dos meus chavões, é uma frase minha. A pessoa bem informada funciona melhor. A gente funciona melhor se a gente está bem informado, não é verdade? Então, se os nossos funcionários estiverem bem informados, com certeza eles vão se sentir mais seguros e eles vão contribuir aí para que a gente atinja o nosso objetivo, para que a gente alcance resultado, com foco em resultado. E aí, claro, se desdobra a importância de uma boa gestão, de uma estratégia, estabelecimento de metas, aí dá outros desdobramentos para outras áreas da gestão. Como eu sempre falo, gestão de pessoas vai andar alinhadinho ali com administração, com marketing, com finanças. A maioria dos clientes chegam para a gente, normalmente, eles nunca acham que o problema deles está em gestão de pessoas. Eles sempre acham que o problema está ou no marketing ou em finanças. Aí eles vão perceber o quanto gestão de pessoas é importante. E olha só, existe um ciclo de gestão de pessoas. Olhem para essa imagem aí e coloca aí no chat para mim. Eu não gosto de ficar sozinha aqui, hein, gente? Vocês têm que participar comigo, porque eu sou uma pessoa que gosta de interação. Falem aí para mim o que essa imagem lembra vocês. Um catavento. Isso, Jack. E o que o catavento ele está dizendo para a gente, né? O catavento está dizendo para a gente que é um movimento contínuo, que é um movimento que, né, ele não pode parar. Que se eu tiro sempre em movimento, Rose, isso mesmo, depende dos ventos, exatamente, devemos colocar em prática diariamente. Isso, Vanessa, muito bem. Ele é constante, esse nosso catavento, né? Se eu tiro uma hastezinha dele, ele vai ficar capenga. Então, ele é utilizado para mostrar, para sensibilizar vocês de que gestão de pessoas, lembra que eu falei começo, meio e não tem fim, né? Ele é contínuo, a gente nunca vai chegar no fim. Vai ser sempre um trabalho continuado. As pessoas que estão à frente aí da questão de gerir pessoas tem que ter sempre esse olhar de continuidade. Primeiro passo, né? A gente agrega e aplica pessoas. Eu vou explicar no próximo slide cada um, tá bom? Dessas hastes para vocês entenderem o que elas querem dizer.
Depois eu tenho que me preocupar com recompensar, desenvolver, manter essas pessoas, além de tudo, monitorá-las. Percebem que aqui a gente já está dando um passo a passo? Quem me conhece sabe que eu sou avessa à receita pronta. Eu sempre digo que no Sebrae nós entregamos ingredientes para vocês e juntos montamos receitas, né? Porque cada empresa é uma empresa. Mas para algumas coisas, para algumas questões relacionadas à gestão, existem algumas formulazinhas que nos ajudam. E essa é uma delas, tá bom, gente? Então é importante entender que é um ciclo. E aqui tem uma receitinha, uma formulazinha que sempre vai dizer para gente que existe um passo a passo em gestão de pessoas e que eu não posso ignorar isso, tá? Que eu tenho que considerar aí esse passo a passo. Então, vamos entender, cada um delas, vamos compreender o que é cada uma dessa haste do nosso catavento? Quando a gente fala em agregar pessoas, nós estamos falando de quem deve trabalhar com a gente. Quem que eu vou trazer para essa empresa? Quem é essa pessoa? Que perfil ela tem? Como ela deve ser? Então, nós estamos falando do processo de recrutar, de buscar essa pessoa, de informar que a gente tem vagas e depois de selecionar, né? De extrair aí a melhor pessoa para o que a gente precisa. Quando nós falamos em aplicar pessoas, é o que elas devem fazer. Porque se eu trago alguém para minha organização, para minha empresa, eu preciso entender por que eu estou trazendo. Como que o que ela vai entregar, né? Como que ela vai ser orientada, como ela vai ser integrada a essa equipe, como que eu vou medir se essa pessoa está entregando aquilo que eu espero. Então, é muito importante a gente ter claro isso, responder basicamente essa pergunta: quem deve trabalhar, o que ela deve fazer, como ela vai ser recompensada por isso. Lembra que alguém falou, não vou me lembrar o nome agora, sobre reconhecimento, né, dos funcionários. Remunerações, incentivos, benefícios. E aqui é importante também a gente entender que cada empresa tem o seu jeitão, tá bom? Então não existe regra pronta, tem as obrigatoriedades da legislação, mas a gente pode brincar, entre aspas, aí, com essa questão da recompensa, é muito interessante. Depois eu vou compartilhar, na hora que eu chegar nesse slide, eu vou compartilhar com vocês alguns cases reais, né, na minha experiência de atendimento a empresas nesse quesito. Eu gosto muito de falar só de coisa que eu já vivi, então eu sempre trago para vocês as experiências de clientes que a gente foi construindo juntos, tá bom? Para que vocês comecem a ter ideias, para ver se de repente aquilo faz sentido também para você. Como empresário, como empreendedor, como líder, nós temos também, alguém falou lá, né, nas expectativas, sobre a questão de liderança, de desenvolver pessoas, né? Como que eu desenvolvo pessoas? Como que eu elaboro treinamentos? É muito importante a gente pensar sobre isso, porque o treinamento, às vezes, ele não resolve tudo, tá? As pessoas têm muito a visão, os empresários, de que treinamento é relacionado só à parte técnica. Não, treinamento também é relacionado à questão comportamental. Isso contribui para o desenvolvimento de pessoas. E aí é importante, quando a gente está falando tanto em avaliação como treinar, é importante que a gente dê feedbacks, que a gente saiba como fazer isso da melhor forma. Então, tudo em gestão de pessoas, existe um jeitão também que te ajuda, tem um norteador para te auxiliar a fazer isso da melhor forma. Depois que eu fiz isso, ainda tento pensar em não perder os talentos. Quantos empresários perdem funcionários que são talentos porque deixaram de ter o olhar de gestão de pessoas? Vários, vocês não imaginam quanto isso é real, mesmo na microempresa, na pequena empresa, vários perdem e ficam perdidos. Então, você tem que ter o olhar para manter esse talento. Como que a gente mantém esse talento, Cíntia? Como que a gente mantém as pessoas querendo estar com a gente? Mantendo, claro, uma boa relação,
mantendo as necessidades básicas, mantendo as necessidades do meio, né, que são de segurança, de estabilidade, né, para a gente chegar lá no topo da pirâmide de Maslow. Para quem nunca ouviu falar, eu estou meio que falando um pouquinho dela, não dá para aprofundar, mas é sobre a pirâmide de Maslow que eu estou falando, para a gente trabalhar as aspirações dessa pessoa e o desenvolvimento dela, os sonhos dela, a ponto dela falar assim: olha, eu não saio daqui, eu me identifico com essa empresa. E vou dar algumas dicas de como fazer isso, vocês vão perceber que as pecinhas do quebra-cabeça vão se encaixando. E além de tudo, a gente tem que saber quem é quem, né? O que essa pessoa faz? Eu tenho uma pasta de cada funcionário, os documentos são digitalizados, o ponto é registrado manual, digital. Como que você usa sistemas para monitorar? Como que eu monitoro a entrega, a planilha, a meta? Eu lanço na planilha? Não, eu tenho um sistema de monitoramento de vendas. É isso que eu quero que vocês pensem. Olha quanta coisa envolve gestão de pessoas. Mas não se assustem. Outra coisa que eu preciso dizer para vocês, que não é um processo que nós implementamos nas empresas do dia para a noite. Eu brinco que é rodar, trocar o pneu, né, a roda do carro com o carro em movimento, com o carro rodando. Mas é muito possível. Eu já tive a honra de participar de diversas implementações de processos de gestão de pessoas no Sebrae, nas empresas, nos empresários que eu acompanho. E eu posso dizer para você que para cada um de vocês que estão aqui, que é muito válida essa dedicação e que vocês colhem muitos frutos. Então a gente tem que ir com cautela, com amor, com jeitinho, com olhar, né, também voltado para a empresa, mas é muito possível, tá? Eu quero desafiar, inclusive, vocês que desenvolvam esse olhar para a gestão de pessoas na empresa de vocês. E contem comigo aí nessa jornada para que eu possa ajudar vocês nesse processo, tá certo? Cíntia, por onde eu começo? Né? Você está falando aí, já entendi, mas me fala uma coisa, por onde que eu começo? Então você vai começar se perguntando, aonde você quer chegar com esse negócio, né? Porque é uma frase clichê aqui da Alice no País das Maravilhas, mas aonde você quer chegar com esse negócio? Como você vê esse negócio daqui 6 meses, daqui 1 ano? Como você vê esse negócio hoje considerando o novo cenário, o novo normal, né, gente? Que a gente está falando muito nisso. Como que você vê isso? Qual é, né, a sua projeção? Gente, quem não sabe para onde vai, qualquer caminho vai servir, e eu digo mais, pode até ficar estagnado, esperando a maré. Então, você precisa, primeira coisa, identificar aonde você quer chegar, qual é, né, a sua proposta e como que a gente começa. Cíntia, como que eu respondo isso? A gente responde isso através de uma ferramenta extremamente importante que vai fazer com que você responda a essas perguntas, né? Missão, visão e valores. Responde aí no chat para mim quem aqui dos participantes tem missão, visão e valores da empresa por escrito. Quem tem documentado isso, tá? Se não tiver, ó, vou contar um segredo para vocês. Para a gente do Sebrae, se não tiver documentado, se tiver só na intuição, não tem validade, tá bom? Então tem que estar por escrito, tem que estar registrado. A missão é a razão pela qual a sua empresa existe. A visão é onde você quer chegar com esse negócio. E os valores são os pilares que movem você e a sua empresa nesse propósito. Então, algumas pessoas estão respondendo, a Sertão tem, a Rose diz que tem. Ela ainda não tem dos setores, mas pode fazer, pode sim, Rose. Amanda, sem dúvida. A Rose já disse que passou para os funcionários. Excelente, Rose, vai entender, né, um pouquinho mais da importância aí disso.
Então, gente, quem não tem, primeira lição de casa, escrever a missão, a visão e os valores da empresa, que eu vou explicar um pouquinho aqui cada um deles para ficar um pouquinho mais fácil para vocês, tá bom? Então, missão é a finalidade da existência da empresa. É tudo aquilo que dá direção e significado. Por que eu acordo todos os dias e trabalho nesse negócio? Por que foi criada? Tem que voltar lá no primeiro amor. Eu brinco que missão tem essência. Eu tenho um artigo que eu escrevi para o Jornal de Negócios do Sebrae, que eu falo disso. Eu falo que tem que ter a essência, que chega a ser um pouco romântico, mas é o que faz diferença. Missão não é algo que a gente dá um copia e cola. Missão não é algo que a gente copia de outra empresa e muda só as palavras. Não. Ela tem que ser escrita por você. Ela tem que ser vivida por você e por todos que estão dentro da sua empresa. Então, se alguém aqui no grupo tiver esse desafio de escrever a missão, visão e valores, depois que escrever ou se reescrever e quiser que eu faça uma revisão, vocês solicitem depois um horário com o Jun para consultoria e aí a gente pode falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Eu tenho essa facilidade de escrever missão, visão e valores. Já perdi a conta de quanto auxiliei já empresários nesses 9 anos, nesse caminho. Mas é muito importante, porque ele vai ser um norteador. Vai ser, lembra, quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve? A missão, a visão e os valores vão ser norteadores para vocês, tá? Traçarem um plano de ação, vocês vão traçar aí um plano de estratégia. A visão é onde eu quero chegar, é um sonho. Ela é um plano, uma ideia, mas ela vai se transformar numa meta, porque ela tem que ter tempo e onde. Então não adianta dizer que eu só quero ser referência em venda de livros, tá? Mas referência aonde? No Brasil? Em São Paulo? Em determinado estado, em determinadas cidades, até quando eu vou ser essa referência? Qual é o tempo que eu determino para isso? O que vai me dizer, quais são os indicadores que vão me dizer que eu me tornei referência, que a minha visão foi atingida? Como que eu vou medir isso, percebe? Essa visão, ela deve me inspirar a seguir, ela deve inspirar as minhas ações, ela deve inspirar os meus funcionários. E tudo isso só é possível com pilares. Eu falo que os valores são os pilares que norteiam essas ações. É aquilo que eu acredito, são os meus princípios, é o jeitão. Lembra que eu brinquei? O jeitão é o como trabalhamos aqui. Então, por exemplo, quando eu piso na sua livraria, qual é o jeitão? Sabe quando a gente convida alguém para entrar na nossa casa? Vamos pensar antes da pandemia, né? Mesmo que às vezes a gente, sem falar nada, a pessoa entrava lá na nossa sala e já tirava o sapato. Muito provavelmente a gente não falou nada, mas muito provavelmente aquela pessoa tirou o sapato ou porque viu a gente tirando, ou porque percebeu que tinha uma sapateirinha ali na frente, ou porque tinha um tapetinho para ela colocar ali o sapato. Percebe? Isso é jeitão. Qual é o jeitão que a gente percebe quando entra aí na sua empresa? O quanto essa missão, essa visão e esses valores são vividos diariamente por você e pela sua equipe, que vai refletir no teu cliente, que vai refletir no teu resultado. Então, Cíntia, você está falando de pessoas, mas você está trazendo missão, visão, valores. Estou com a minha cabeça meio confusa. Calma que você vai entender. Sabe por quê? Quando a Rose, acho que foi a Rose que falou, Cíntia, eu compartilhei isso com os meus funcionários. Excelente, Rose. Sabe por quê? Eu preciso ter na minha empresa pessoas
que tenham os mesmos valores que eu, que o meu negócio. Pessoas que saibam aonde nós queremos chegar juntos, qual é a missão e qual é a visão. São as pessoas que estão comigo, são os meus funcionários que vão contribuir para que todos os dias essa missão, essa visão e esses valores sejam vividos. Mais do que está escrito, disponível no site, na plaquinha, no canto da loja, da livraria, é ser vivido, é o jeitão. Então, não é qualquer pessoa que serve para trabalhar na minha empresa. Tem que ser, eu preciso de pessoas alinhadas aos meus propósitos. Por isso que eu começo por aqui. Eu nunca começo um atendimento de gestão de pessoas sem perguntar: você tem missão, visão e valores por escrito? É o meu ponto principal da minha entrevista. Depois eu vou perguntar: você tem organograma e funcionograma? A sua empresa está estruturada? Você sabe quais são os departamentos que você tem? E daí sim, eu vou partir para os próximos passos, tá bom? Por isso que eu trouxe isso para vocês. Então, liçãozinha de casa. Quem escreveu há muito tempo e nunca mais pegou a missão, visão e valores tem que olhar. Quem nunca escreveu tem que parar para escrever, tá bom? E vamos começar a estruturar o processo de gestão de pessoas de vocês através da missão, da visão e dos valores. E quando a gente pensa, né, em missão, visão e valores, ela vai direcionar tudo, tá, gente, dentro do contexto de gestão. Não só a gestão de pessoas, tá vendo aí o verdinho, a gestão de pessoas? Hoje a gente vai falar dessa parte, tá bom? Missão, visão e valores relacionados às estratégias de gestão de pessoas. Mas ela vai impactar, lembra que eu falei? No financeiro, no comercial, nas operações da empresa. Isso vai impactar em tudo, tá bom? Em todos aí, toda a gestão de vocês. Olha a importância da missão, visão e valores. Hoje eu vou trabalhar a questão da missão, visão e valores, como eu já apresentei para vocês, relacionado ao contexto das estratégias de gestão de pessoas, o quanto ela exerce, né, essas influências tanto internas quanto externas, né? Lembra, o cliente percebe qual é a missão, visão e valores, o fornecedor percebe o seu jeitão de trabalhar e a parte interna, de que forma, né? Ela vai atuar diretamente nas estratégias de contratação, de tipo de trabalho, de como eu treino. Lembra lá do nosso catavento? Olha ele voltando aqui, né? De como eu contrato, como eu trabalho, como eu modelo esse meu jeitão de fazer, como eu treino essa equipe, como eu monitoro, como eu reconheço e como eu faço a minha liderança. Então, não dá para começar sem a gente ter esse pontinho aí principal. Perceberam? Tá fazendo sentido aí, né? Para vocês o que eu tô falando? Depois disso, gente, então, ó, primeira lição, missão, visão e valores. Segundo ponto, extremamente importante, vou apresentar para vocês a ferramenta base do sistema de gestão de pessoas. Ela se chama descritivo de cargos. Ela é uma ferramenta, ela é um instrumento de gestão que vai dizer tudo sobre aquele cargo que eu tenho dentro da empresa. Quais são as tarefas, as responsabilidades, o que aquela pessoa tem que ter de conhecimento, né? E aqui a gente entra no chá de gestão de pessoas. Mas antes disso, de eu já explicar um pouco sobre isso, eu quero que vocês coloquem aí no chat, de verdade, sem me enganar, quem de vocês que possuem funcionários e tem por escrito. Lembra, Sebrae, o que está na intuição não tem validade. A gente quer documentado, a gente quer ver a gestão, né, sendo feita constantemente. Quem tem por escrito esse documento? Quem tem elaborado na empresa
o descritivo de cargos de cada função. Então, se você tem uma atendente, você tem que ter por escrito o descritivo de cargos. Se alguém faz o financeiro e se alguém é você, você tem que ter por escrito o que o financeiro faz. Os sócios, quais as responsabilidades de cada do sócio 1 e do sócio 2, né? O que cada um faz. Se você tem aí alguém que cuida do seu e-commerce, né, que cuida só da parte de responder lá o WhatsApp, as vendas online ou e-commerce, quem tem? Alguém aqui tem? Essa ferramenta é nova, vocês nunca ouviram falar? A Amanda diz que não tem misturado. Quem mais? Mais alguém aqui quer contribuir? Essa é a ferramenta base, tá, gente? Tudo bom, Vanderlei? Como que você tá? Vanderlei diz que não tem. Não importa, tá, gente? Se é só você e seu sócio, sua sócia, tem que ter esse documento. Se é você e mais 2 funcionários, você e mais um funcionário, tem que ter esse documento. Isso independe de tamanho de empresa, tá bom? Porque isso é processo, independe da estrutura. Então, gente, quem não tem, ó, missão, visão e valores, descritivo de cargos, como que tem? Né? Como que tem gestão de pessoas se não tem as ferramentas base? O descritivo de cargos, ele vai falar dessa palavrinha aqui, ó, chá, tá vendo? CHA, conhecimento. Conhecimento, ele está se referindo ao que aquela pessoa precisa saber. E aqui a gente está falando ou do conhecimento técnico, ou que foi adquirido através da vida, através da experiência. É o conhecimento mesmo, é o saber. A habilidade é o saber fazer. Quantas pessoas eu e vocês conhecemos que estudaram muito tempo, mas que quando vai colocar na prática não tem a habilidade, não consegue desenvolver. E a atitude é o querer fazer, é o comportamental, né? Então, quantas pessoas eu e vocês conhecemos que têm muito conhecimento, que sabem como fazer, mas é o famoso bracinho, né? O bracinho curto que a gente brinca, mas não tem atitude, não tem a proatividade. Então, você precisa começar a olhar, inclusive, para a sua equipe, mesmo que você já tenha equipe montada. Vai ter lição de casa, sim. Tem que montar o descritivo de cargos, de cada cargo. E aí, você não vai fazer isso pensando quando a gente vai elaborar esse documento, não é pensando na pessoa que eu tenho hoje, é no cargo, no que aquele cargo exige. E hoje tem um conceito novo, né? Que além do chá, a gente chama de chave. Foram acrescentados os valores e a ética. Então, essa pessoa que está comigo, né, ou para esse cargo, que valores tem que ter? O que eu espero de um comportamento ético? É muito importante. Hoje as empresas preferem, inclusive estou falando de grandes empresas, elas preferem contratar pessoas, às vezes, com menos conhecimento e treinar, mas que tenham valores e ética. Elas estão preferindo isso, tá? Para vocês terem uma ideia do quanto os valores e a ética é importante. Porque conhecimento e treinamento você agrega, né? Se a pessoa tiver valor, tiver ética e disposição, você consegue treinar, capacitar essa pessoa. Então, é importante, muito, muito importante, vocês desenvolverem essa ferramenta, pensando principalmente no chave, tá bom? Vamos entender um pouquinho o que é essa ferramenta, né? O que ela traz? Aqui tem um exemplo, né? De um descritivo de cargos. Novamente, eu vou dizer para vocês: existe receita pronta para descritivo de cargos? Sim. Algumas informações são imprescindíveis nesse documento, né? Então, nesse documento, a primeira parte dele vai conter o título do cargo. Então, lá, assistente comercial, recepcionista, auxiliar administrativo, né?
Qual que é o departamento? É no departamento de administração. É no departamento financeiro que essa pessoa realiza a função dela. É na loja que essa pessoa realiza a função. Quem essa pessoa responde? A quem ela está subordinada? Ela está subordinada diretamente à sócia 1, né? E põe o nome lá. Ela está subordinada diretamente ao gerente. Então, é importante, a gente começa a entender, tá? Alguém está colocando aqui, a Rose contribuiu com a gente, ó, eu prefiro pessoas sem muita experiência, mas com muita vontade de aprender, treinamento eu mesmo ministro com molde na empresa. Muito bem. A gente vai falar um pouquinho disso, tá? Um pouquinho mais para frente, tá bom, Rose? Vou falar, quando a gente vai falando de recrutamento e seleção, eu vou falar disso. E CBO, o que é CBO? Alguém já ouviu falar, gente? Algum empresário aqui já ouviu falar? Classificação brasileira de ocupações é extremamente importante. A maioria de vocês não conhece, e eu vou contar o porquê. Porque normalmente, quando vocês vão registrar alguém, contratar alguém, o contador que faz isso para vocês, né? Então, ele que traz essa classificação. Mas é importante que vocês tenham conhecimento da CBO, que está dentro do site do Ministério do Trabalho e Emprego, para vocês saberem quais são os códigos de classificação por atividade, o que é permitido fazer em determinada atividade ou não. Como empresário, você precisa ter esse conhecimento, tá? Então fica aí a dica, né? Entrem na CBO, só colocar no Google, Classificação Brasileira de Ocupações, só colocar CBO, já vai direcionar para o MTE, né? mte.gov.br/CBO, e vocês vão acessar e comecem a navegar, a entender um pouco as famílias dos cargos. Isso vai ser um norteador para te ajudar a construir o seu descritivo de cargos, mas não é copia e cola. Lembra que eu falei? Você vai olhar ali e você vai trazer para a sua realidade, tá? O que aquela pessoa vai fazer. Mas antes disso, a gente precisa... Lembra lá da missão da empresa? Aparece a palavrinha missão aqui de novo. Missão do cargo. Agora vai começar a fazer um pouquinho mais de sentido para vocês. Qual é a missão dessa pessoa dentro da minha estrutura, né? Qual é o propósito dessa pessoa, o objetivo dessa pessoa, qual é a missão? Quando eu pergunto assim, quando eu falo assim para vocês, a missão de um vendedor tenho certeza que veio na mente de vocês que a missão de um vendedor é vender. Não é? Veio para todo mundo. Sim, a missão de um vendedor é atender, a missão de uma atendente é atender, de uma recepcionista é receber. Mais ou menos. Vamos pegar o exemplo do vendedor? Se eu coloco assim na missão de um vendedor, tá bom? Veja bem. Atender o cliente com cordialidade, demonstrando todos os produtos existentes na loja, a fim de que o cliente encontre o que ele veio buscar. Mudou ou não mudou, gente, do que só vender? Essa missão está dizendo, muito provavelmente, que nos meus valores tem a cordialidade, que nos meus valores tem o respeito ao ser humano, percebe? A venda vem por consequência de um atendimento consultivo. Então, eu quero que você pense qual é a missão de cada pessoa aí na sua estrutura. Qual é a sua missão quando você está na gestão, quando você está como sócio, e qual é a sua missão quando você está no operacional? Porque muitos de vocês fazem as duas coisas. E aí, quando vocês estão só no operacional, vocês esquecem da gestão. Quando, como sócio, como empreendedor, você tem uma missão. E quando você está no operacional, lá do financeiro, é outra missão. Eu quero que vocês, por isso que eu digo que é muito importante que até vocês tenham o descritivo de cargos de vocês. Não é só do funcionário. Então, eu quero que vocês comecem a entender.
Não só a importância dessa ferramenta, mas para que ela serve no detalhe. Tudo bem, gente? Tá claro até aqui? A gente tem alguma dúvida? Tá fazendo sentido para vocês aí o que eu tô trazendo? Doeu, Amanda? Ah, Amanda, ó, um coraçãozinho para você, tá? Dói, mas vai valer a pena. Conta comigo aí nessa jornada, tá? É... é um puxãozinho aí de orelha, mas com amor. Quem me conhece sabe que, né, Jun? Eu puxo a orelha mais com carinho, com amor e pronta para ajudar aí vocês a seguirem. Que bom que tá fazendo sentido aí para vocês, tá? Próximo passo, próximo bloquinho, né, dessa ferramenta é a descrição das atividades. Lembra que eu falei que a CBO pode ajudar vocês? Na descrição das atividades, a gente coloca aqui tudo que aquela pessoa tem que fazer, gente. A gente não economiza português, digitação. Aqui preguiça não existe. Então, nós vamos aqui basicamente colocar todas as atividades que aquela pessoa faz. Se ela faz atividades em mais de um setor, você coloca por setor, por bloquinho, né? Sempre considerando a mais relevante para menos relevante. E quando a gente diz no verbo infinitivo, a gente está falando atender, receber, atuar, limpar, responder, tá bom? É isso que a gente quer dizer. A gente está falando sempre no infinitivo. Você vai descrever aqui o que essa pessoa tem como responsabilidades, né? As atribuições. E aí, a CBO, ela ajuda você a ter esses norteadores. Por quê? Para não ter dupla função. Tome cuidado. Porque no Sebrae, a gente sempre vai orientar da maneira correta. Aí você vai falar, tá, Cíntia, eu tenho muito cliente que quer o meu aval. Ele contrata a recepcionista e ela faz tudo. Administração, recepção, ele quer uma pessoa que faz tudo. Eu vou falar que tá errado, porque ele pode sofrer um processo por acúmulo de função. Então, assim, a gente sempre vai orientar da melhor forma. Por isso que a CBO é o nosso norteador, é o que a legislação está dizendo. Então, assim, agora, se o cliente quer correr algum risco, né, por conta dele, por conta própria dele, é diferente, mas a gente tem o papel de orientar sempre da melhor forma. E aqui eu vou te orientar a ter a CBO como seu norteador aí na descrição dessas atividades, tá bom? Fácil, né? Desafiador, mas não é impossível. Depois a gente vai partir, né, para aquelas informações. Lembra lá do nosso chá? Né, conhecimento, habilidade, atitude, a gente vai partir. Qual que é a escolaridade que essa pessoa precisa ter? Ah, ela tem que estar cursando a universidade. Ah, para mim é indiferente. Gente, vocês não sabem o quanto isso é importante. Eu atendi a um cliente no passado não tão distante, que ele precisava de um auxiliar. Ele trabalha com barris de chopp e ele precisava de um auxiliar de motorista. E ele contratou uma pessoa, estava super satisfeito, só que assim, fazia parte da função dessa pessoa trazer o relatório assinado, preencher o relatório e trazer assinado pelo cliente. Então, ele descia, né? Ele pegava o barril, entregava lá para o cliente, ele preenchia lá, data, horário, recebimento, blá, 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 quem recebeu, e dava para o cliente assinar. Vinha assinado, mas não via preenchido. Sabe por quê? A pessoa não sabia ler e escrever. Pois é. Era uma competência básica. Era para que ela pudesse realizar essa função. Ela não precisava ter faculdade, ela não precisava nada disso. Falar inglês, né? Virou moda colocar falar inglês em todos os currículos, mas a pessoa nem vai usar. O que ela precisava? Saber ler e escrever. Era uma pessoa maravilhosa, foi contratada por indicação, mas para aquela função não servia, precisou ser recolocada em outro lugar da empresa. É isso, gente. Por isso que eu falo que não tem receita. Qual é a competência? Qual que é o conhecimento? Qual que é a experiência? Quais que são as características e as competências que essa pessoa precisa ter para realizar a função? Saber escrever corretamente, trabalhando com conhecimento, com experiência, não precisa
porque eu vou treinar. Não, eu quero alguém para essa vaga, eu preciso já de alguém mais experiente, porque eu não vou conseguir ter o tempo necessário para treinamento. Eu já preciso que essa pessoa entre já fazendo a roda girar. Esse documento vai fazer vocês pensarem sobre tudo isso. E aí vocês vão dizer assim para mim, tenho certeza que quem está aqui acompanhando, sedento por informação, a cabeça já está fervendo, porque já está olhando com certeza para muita gente da equipe falando essa pessoa não serve. Tá caindo ficha aí, gente? Coloca aí no chat para mim. Isso que eu tô falando tá fazendo sentido? A cabecinha tá fervendo, né? E aí você vai falar, Cíntia, e agora? Eu mando todo mundo embora? Eu mando tal pessoa embora? Calma. Eu só vou poder te ajudar quando eu entender melhor o contexto da sua empresa, tá? Eu vou precisar, se você está nessa situação que eu relatei, eu preciso primeiro entender se é possível, né, a gente, com a gestão, com as práticas, as técnicas e com tudo que eu estou trazendo, se é possível a gente ainda ajustar essa pessoa ao seu negócio, tá bom? Então não vão sair aí, por favor, né? Eu proíbo, até faz curso, eu falo, você fez o primeiro dia de gestão de pessoas comigo lá no Sebrae, ou Sebrae Mais, gestão de pessoas, já fala assim, vou demitir todo mundo. Eu falo, tá proibido. Só vai poder fazer isso depois que a gente entender o contexto, que você vê todo o curso, que você tiver todo o processo estruturado, e assim você pode falar, realmente, essa pessoa não encaixa, tá? Porque se eu não tenho gestão, pode ser um grande erro meu. Eu como líder posso ser o problema. Eu posso estar falhando. Então calma, tá bom, gente? Então segura aí a ansiedade para a gente começar a entender os processos de vocês. Gostaram do descritivo de cargos? Vou mostrar aqui para vocês um resuminho, basicamente do que ele responde, né? Que é isso. O que a pessoa faz, quando ela faz, como ela faz, onde ela faz e por que ela faz, gente. Simples assim. Quando a gente olha que a gente está respondendo essas perguntas, que esse documento tem que responder isso, fica muito mais fácil. Ele deixa de ser aí um bicho de sete cabeças que nos assusta. Quem nunca fez, comece a fazer. Eu vou contar também um segredo. Gestão de pessoas, a gente não acerta logo de cara. Missão, visão e valores, às vezes a gente escreve 3 vezes. Vai, volta, vai. Descritivo de carga. Lembra do catavento? Nunca esqueçam. Olha lá, ó. Lembra, Cláudia, que vocês nunca vão esquecer que gestão de pessoas é constante, não tem fim. Então, a gente está sempre revisando, a gente está aprimorando, a gente está melhorando. E o documento descritivo de cargos, ele é revisto. Por isso, eu sempre oriento colocar a data, a última data que você alterou aquele documento. Então, sempre olhando quais são as tarefas, qual a frequência, né, de realização, como é feito, se com pessoas, se com máquinas, né, como que tudo isso é realizado, onde é feito, qual é o local, o ambiente de trabalho, precisa de uniforme, precisa usar equipamento de proteção individual, não precisa, tem regra, não tem. Né? Quais são os objetivos, as metas, os resultados? Fica mais simples quando a gente olha aí para esse resuminho que eu montei, que basicamente vai responder isso para vocês. Aqui eu trouxe 2 exemplos diferentes, tá, gente? De descritivo de cargos, bem diferentes um do outro, só para vocês verem que, assim, vocês podem montar o modelinho de vocês. Eu sempre falo para o cliente colocar o logotipo da empresa, para ele ter no computador, sim, mas ele ter também impresso isso, para ele consultar com facilidade. O funcionário pode ter uma cópia desse documento, ele deve ter uma cópia para ele saber pelo que ele vai ser cobrado, tá? Então, a gente tem 2 exemplos aí, tá vendo? Ó, da esquerda fala cargo gerente financeiro, departamento financeiro, fala os requisitos para contratação, ele chama de requisitos para contratação o conhecimento. Olha que diferente. Tá errado? Não, é o jeitão dele falar. Mas tá lá dizendo que é curso superior em ciências contábeis, pós-graduações em gestão financeira, descrição.
Sumária. E ao invés dele chamar de missão, ele chamou de descrição sumária, tá bom? Ele está dizendo aí, mesma coisa que o do lado que está falando de missão. Colocou aí a descrição detalhada, né, do que ele entende que essa pessoa tem que entregar, quais são as competências pessoais, quais as habilidades. Tá faltando uma outra parte aí, né? Tá faltando, porque no documento descritivo de cargos, a gente coloca o horário, a gente coloca a subordinação, a gente coloca se tem que usar uniforme ou não, a gente informa o salário e os benefícios. Aqui, muito provavelmente, ele vai dar uma cópia disso para a pessoa que ele está admitindo. Então, mas a ideia é que vocês entendam aí o cerne, né? Esse do lado já coloca aqui, ó que legal. Ele colocou o organograma do departamento dele, olha lá, gerente industrial, líder de expedição, chefe de produção. Percebe que esse cargo ele está bem abaixo do gerente industrial? O que ele está dizendo, né? Que ele está subordinado ao gerente industrial. Não está muito bom, porque eu sou exigente, tá, gente? Eu peguei esses documentos aí como exemplo pronto. Faltam as linhas de ligação, né? Faltam algumas coisas aí, mas para vocês entenderem o conceito, tá valendo muito. A missão, olha lá, esse cargo tem como missão a principal área industrial da empresa, a fim de garantir um fluxo operacional. Ele está ali, né, já reticências, porque isso continua. As atividades, a formação, a experiência. Percebem que não é impossível de fazer? Né? São diferentes porque eu posso criar o meu, mas as informações básicas, elas não podem deixar de existir. Né? Elas têm que existir, porque senão elas não vão dizer, não vão trazer esse documento, não vai trazer a informação que eu preciso. Gostaram aí, gente, do descritivo de cargos? Gostaram dessa segunda ferramenta? Importante, né? Conseguir passar aí para vocês a importância dessa ferramenta aí na gestão de pessoas. Muito bom, isso mesmo. Que bom que vocês estão gostando, fico feliz. É trabalho para vocês, né? Posso enviar sim. Eu tenho modelos de descritivo de cargos, eu vou mandar para o Jun, tá bom? E o Jun, que é o gestor do projeto, ele vai encaminhar aí para vocês alguns modelos e vocês montam aí o de vocês, tá certo? Agora a gente vai mudar o nosso tema e vai falar, né, de remuneração, que é algo que está dentro do descritivo de cargos, né? E a gente sempre fala que a remuneração ela é composta pelo salário fixo, em alguns casos o variável, mais os benefícios. Como fonte de orientação, né? A gente sempre orienta você olhar o mercado, você olhar o sindicato da categoria, ver o que diz, né? Então, você tem que entender, aqui eu não vou me aprofundar nisso, mas eu quero trazer um olhar para vocês para dois pontos importantes. Primeiro, benefícios, né? Porque às vezes o que é benefício para uns não é benefício para outros. Eu tenho um exemplo real de uma escola, uma cliente minha que tem uma escola e o sindicato, né, da categoria diz que eles têm que entregar uma cesta básica. Faz parte, né, como benefício obrigatório, eles entregarem uma cesta básica para todos os professores, todos lá, todo o corpo técnico deles. O que acontece? Que ela falou para mim, Cíntia, eles não retiram a cesta básica. Cíntia, eu não tenho mais onde guardar. Aí, o que a gente chegou à conclusão? Ela não pode deixar de oferecer porque, infelizmente, é uma lei, né? Foi acordado isso em acordo coletivo e ela não pode deixar de oferecer. Então, o que nós juntas pensamos? Falei, olha, cria um documento, consulta o advogado trabalhista, porque eu não sou, né, advogada, mas eu penso que você pode criar um documento onde eles assinem que se eles não retirarem a cesta básica até tal dia do mês subsequente, você vai doar para uma ONG, você vai fazer uma doação. E ela consultou o advogado, isso era possível, eles assinaram um documento, então assim, ele tem um prazo para retirar esse benefício. Se ele não retira, automaticamente é doado. Olha que interessante. Por que eu estou falando disso? Porque às vezes, para o seu funcionário, o benefício para ele é ele ter o dia de folga no aniversário dele. E você pode dar.
De repente, para o seu funcionário, um benefício para ele é você bonificá-lo, presenteá-lo com um final de semana numa pousada XYZ. E eu tenho um cliente aqui no nosso território grande que fez isso. Eu fui uma vez dar uma palestra só para os gerentes, é uma rede grande da empresa dele. E aí, quando eu falei dessa questão de benefícios, né, quando eu falei da empresa, e eles começaram a levantar as mãos e contar, né? Ah, eu estou nessa empresa há 15 anos. É, eles me deram, no meu primeiro ano de casado, eles me deram um final de semana na Ilhabela. Ah, essa empresa ajudou eu pagar a festa de aniversário de 15 anos da minha filha. Ah, essa empresa me deu a aliança de prata, de bodas de prata, quando eu fiz 25 anos de casado. Percebe? Isso retém pessoas. Lembra? Alguém falou lá do reconhecimento? A gente fala que sim, as pessoas precisam de dinheiro, né? As pessoas precisam de valores. Todos nós precisamos do dinheiro para pagar as contas, para nos alimentar, para realizar nossos sonhos, mas existem outros tipos de benefícios que prendem a pessoa ao negócio, ao seu negócio, é o seu relacionamento, é aquilo que você entrega também para ela. Então, aqui a minha principal atenção vai para aqueles que perguntaram, Cíntia, como que eu motivo, como eu reconheço, como que eu faço essa pessoa querer ficar comigo e entregar mais? Você precisa entender. Não tem receita pronta. Percebe os exemplos que eu dei? Às vezes, cesta básica é estímulo, é benefício para um, mas não é para outro. Né? Aquilo, ele não vê aquilo como benefício. Então, você precisa entender bem qual é o seu jeitão, estar claro dentro da lei, né? O que é de lei você não pode fugir, mas fora do que é da lei, você pode criar um plano e sempre pensando em equidade, sempre pensando em estar o que isso quer dizer? Você precisa dar oportunidades iguais a todos da sua equipe. Um bom líder, ele não tem preferidos e preteridos. Ele trata todos com equidade. Ele foca no fato e na situação e não na pessoa. Então, se você vai fazer um plano de carreira, ele tem que ter equidade. Antigamente, a gente falava que para ser promovido, né, para crescer, alguém tinha que ou ser também promovido, ou ser substituído, ser mandado embora, ou falecer, ou mudar de empresa e por aí vai. Porque era só na vertical. Hoje dá para se pensar em plano de carreira horizontal, né? Então, o que eu tenho que fazer para mudar de atendente 1 para atendente 2, para depois chegar em atendente 3 e chegar na gerência? Aí sim eu subi de patamar, mas antes eu tenho um caminho horizontal. Como eu disse, gente, o tema de gestão de pessoas, se eu for falar tudo que vocês me pediram, seria impossível. Então, eu não consigo me aprofundar em todas as necessidades, porque foram muitas que vocês colocaram, mas eu estou despertando e lançando aí para vocês, tá bom? O olhar para que a gente possa depois dar continuidade nesses atendimentos, tá certo? Então, a importância de você olhar para a remuneração, para que a sua remuneração seja justa, compatível com o mercado, dentro da legislação e para que você possa aí promover uma retenção de talento também, não só usando dinheiro, mas a forma de relacionamento, de bonificação, de premiação e propondo aí uma equidade interna dentro da sua empresa, tá bom? Processos claros. Depois que eu pensei nisso, né? Nisso tudo, construído descritivo, sei quanto eu vou pagar, já tenho tudo isso determinado e tenho uma vaga, eu vou buscar a pessoa, eu vou recrutar a pessoa, as pessoas que são potencialmente qualificados para ocupar esse cargo. Olha só a frase da Alice. Quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Se eu não sei quem eu preciso, muito provavelmente eu vou contratar errado. Eu vou contratar qualquer um, né? Eu vou contratar aquela pessoa que eu acho, ó, intuição, porque eu não tenho documento, eu não tenho processo documentado. Então, eu vou contratar aquele que eu acho, aquele que eu mais me identifiquei, aquele que eu acho que vai atender, aquele que eu gostei, que eu achei bom, eu achei bonzinho, olha o acho. Não existe acho.
né? Nós temos que ser assertivos, trabalhar com dados e fatos, para que a gente possa chamar e atrair a pessoa que mais se adequa àquilo que eu preciso. E eu preciso para isso, então, gente, responder algumas questões que não dá para fugir. Por que que eu estou contratando? Por quê? É uma vaga temporária, é uma vaga definitiva, é uma vaga para cobrir férias, percebe? Quem eu vou precisar para esse perfil? Quem eu vou contratar? Onde eu encontro essa pessoa? Porque muitos me perguntam, Cíntia, qual é o melhor lugar para anunciar uma vaga? Eu falo, depende. Se você quer alguém com determinado perfil, é um caminho. Se é outro perfil, é outro caminho. Posso contratar por indicação, Cíntia? Pode, desde que a pessoa passe por todo o processo seletivo. Como eu vou contratar essa pessoa e quando eu vou contratar? Então, gente, tem que ter planejamento. Tem alguns segmentos que são sazonais, que chega mais perto de datas comemorativas, que ele tem um boom. Por exemplo, de repente, a gente tem aqui algum cliente que na época de ano letivo, né, começo das aulas ou meio de ano, tem um boom e aí vai precisar de mais gente nesses períodos, é sazonal. Então a gente precisa entender e responder, fazer um planejamento. Então, viu que gestão de pessoas também é planejamento. E aí, determinado isso, eu vou pensar aonde eu vou buscar. Será que eu tenho alguém na minha própria equipe que para essa função ela me atende, que eu posso promover? Será que eu vou buscar a estrelinha do céu do vizinho? Porque é mercado, gente. Será que eu vou roubar o funcionário, roubar na boa, né? Entre aspas, lá, né? A estrelinha do céu da outra empresa, o funcionário da outra empresa. Será que eu fui numa livraria, fui tão bem atendido e falei assim: nossa, gostei do seu trabalho? É mercado, gente, tá? Desde que a gente faça isso da maneira correta, é mercado. Isso já aconteceu dentro do Sebrae, tá? Então, eu sempre falo para os empresários: se vai mandar teu funcionário, esteja junto. Aconteceu isso comigo dentro de sala de aula e eu estava coberto porque eu sempre orientei isso em curso de gestão de pessoas. Um empresário gostou de um funcionário de outra empresa que estava fazendo o curso de gestão de pessoas junto, foi lá e contratou ele. E aí o empresário depois ficou a ver navios, porque era um talento e esse talento está até hoje nessa outra empresa. Escolas e universidades. Quando eu estou falando de escolas, universidades, escolas profissionalizantes, eu estou falando de alguém que não tem aquela experiência de mercado. Ele está se formando. Então, eu vou entender que isso vai servir para mim, para pessoas que estão em formação, que eu quero dar o meu jeitão. Como a Rose, acho que foi a Rose que disse, eu prefiro formar, né, Rose? Você falou, acho que isso. Então, aqui, de repente, é um caminho. Eu posso ter um banco de currículos próprios. Se eu tenho um site, eu posso colocar o link lá, trabalhe conosco. Eu posso trabalhar com indicações. Eu posso colocar a plaquinha na porta lá da empresa, dizer que eu estou contratando, eu posso ir para o site especializado, eu posso ir para a Cato, eu posso para o InfoJobs, eu posso usar LinkedIn, posso usar Facebook e Instagram? Posso também, porque hoje também está sendo usado para isso. Não é uma rede criada para isso, mas hoje as pessoas usam os seus contatos para divulgar. Tá vendo? Ó, não tem regra. O que tem é eu saber aonde essa pessoa que eu quero, que eu tenho esse perfil, onde ela está. Para que eu possa, gente, olha só esse desenho, ó. Escolher a pessoa certa, para o lugar certo e no momento certo. E aqui, eu adoro essa imagenzinha, ela nem tem uma qualidade tão boa, mas eu adoro ela porque ela traduz bem o que eu quero dizer para vocês. Quem aqui conhece aquelas máquinas de shopping dos ursinhos? Hoje tem até de celular, né? Mas na época é aquela garra com ursinho. Toda vez que eu vejo essa imagem, eu lembro disso. A gente vai lá no shopping, o nosso filho, ou a gente quer determinada coisa e vai lá brincar naquela máquina, né? Parece que o ursinho que você quer é o mais fácil. Você desce com a garrinha, lembra da garrinha? Essa mãozinha, ela me lembra a garra. Você pega tudo, mas ou nada, mas você não pega aquilo que você queria. Processo seletivo é isso, gente. Vamos lembrar sempre da maquininha do shopping, da garrinha, porque é um desafio no meio de todos os candidatos. Você tem a missão
de escolher a pessoa certa para o lugar certo, ocupando a função certa e na hora certa. E aí eu preciso, vou puxar a orelha, mas com amor, tá bom? Vou fazer uma pergunta para vocês. Esse funcionário aí que você diz que não serve, ou que ele não entrega, ou que você critica a sua equipe, quem que colocou ele aí? Quem que contratou? Essa pessoa que está aí? Responde aí para mim. Ele foi sozinho trabalhar nessa empresa? Quem contratou? Ah, adorei, Amanda. Foi cada um de vocês. Se você contratou alguém que não atende, o erro foi seu. A escolha foi sua. Você que fez a garrinha aí, ó. A garrinha aí, a mãozinha pegando. Foi você. Então, não estou falando isso para você se chicotear, não. Muito pelo contrário. Eu só estou falando isso para você refletir e pensar que você é o agente principal em todo esse processo de gestão de pessoas. Então, se você está com a equipe errada, tem algo dizendo que está errado. Se você está contratando errado, se você tem um índice de rotatividade muito grande, está errado. Onde está o erro? Quais são os processos? Então, a partir de agora, a partir de hoje, você já tem os propósitos, você já tem a ferramenta base, eu já estou te dando dicas, né, de ferramentas de onde também fazer esse recrutamento, aonde procurar essa pessoa, tá bom? Mas eu quero que você exercite esse olhar. Se eles estão aí, foi você que escolheu eles. Foi você que admitiu cada um deles, tá bom? Aí, olha só, anunciei a vaga, começa a vir os currículos, né? Começa a chegar currículos. Hoje, com a crise, então, vem gato, cachorro e papagaio, né? Eu brinco, porque muita gente desempregada e desesperada por uma oportunidade. Então, é importante, toda vez, eu colocar no recrutamento o que eu preciso, né? Quais são as informações da vaga, para que eu atraia currículos que sejam mais compatíveis. Aí, gente, olha só, se eu não tenho descritivo de cargos, eu não vou saber para que eu quero aquela pessoa. Então, ó, no processo seletivo, o descritivo de cargos é a ferramenta que vai estar lá na minha mão, do lado, para eu olhar os currículos e tomar as decisões. E aí eu separo os currículos em bloquinhos, A, B e C. A são os que mais se identificam com o cargo. B, mais ou menos, é minha segunda opção. E C, eu descarto. Eu deixo no meu banco de currículos também. Porque, de repente, por uma outra função, ele vai ser importante. Então, eu tenho que ter, né, entender a clareza desse currículo. O que ele está me dizendo? Gente, currículo a gente estuda, tá bom? A gente tem que olhar, a gente tem que dedicar tempo, é processo de recrutamento e seleção. Então, eu tenho que olhar o que aquela pessoa já fez, se ela traz algum resultado, se ela menciona isso, que responsabilidades ela já teve. Ela é uma pessoa que muda muito de trabalho? Se sim, nada me impede de perguntar para ela, de tirar a minha dúvida por telefone depois. Eu vou falar disso também. Qual que foi o sentido que ela foi dando para a carreira? Né? Qual o período que ela ficou numa empresa e outra? Tem alguma informação que eu quero, preciso saber e ela não está me contando? Isso, gente, é análise inicial, tá bom? Olhando lá o meu descritivo de cargos e identificando se a compatibilidade, se tudo aquilo que ela está me dizendo conecta com aquilo que eu espero, com as competências, né? Que eu espero que ela tenha. E aí eu já vou olha, isso é compatível. Então, eu quero perguntar isso, isso, isso. Eu já vou pensando que perguntas eu vou fazer para o processo de entrevista. Então, percebe? Eu tenho que fazer isso, gente, com cada currículo, tá? Com cada currículo eu preciso estudar, entender, classificar, é processo. E aí, eu posso fazer essa pré-entrevista com a pessoa, né? Como que eu faço essa pré-entrevista? Eu posso tirar uma dúvida por telefone, checar algumas informações, se eu tenho uma dúvida em relação ao horário, se ela pode estar trabalhando ou não,
qual é a distância, né, que ela está do trabalho, que meios ela utilizaria para chegar. De repente eu vejo lá que ela colocou que tem filhos, né? Ou não colocou, e eu quero saber, porque de repente fala, poxa, essa pessoa ela vai ter que trabalhar num turno que vai até tarde, eu quero saber qual a disponibilidade, como que vai. Eu gostei muito dela, mas eu preciso tirar essa dúvida antes de trazê-la para a entrevista. Gente, assim como o seu tempo é precioso, considere precioso o tempo do outro, mesmo ele estando procurando emprego ou uma recolocação. Trate com respeito, isso já vai demonstrar como é a sua empresa. Não traga para a entrevista alguém que você não aposta, não tome o tempo do outro. Então, às vezes, uma ligação, uma pré-entrevista no telefone, um esclarecimento de uma dúvida vai te ajudar já a tomar decisão se aquela pessoa tem compatibilidade ou não. Então, olha aí, seja cuidadoso, cuide, né? Também do outro nesse sentido. E aí, feito isso, você tem que preparar a entrevista. Entrevista pessoal e entrevista técnica. A gente não tem regra para processo seletivo. De repente, você quer alguém que seja vendedor, né? Ele vai ter que. Eu sei que é um desafio na área de vocês, que a pessoa que trabalhe com vocês entenda que ele também tem que gerar vendas. Será que está na hora de começar no processo seletivo, você olhar se essa pessoa sabe vender? Por que você não dá para ela um pente para ela vender para um careca? Estão rindo? Verdade. Por que você não faz um teste para ela, de repente, escolher? Você deixa vários objetos ali, por exemplo, uma rolha, você deixa uma colher de pau, sei lá. Pensa, nada a ver com o que vocês fazem. E ela vai escolher um objeto, vai esconder atrás, e ela tem que vender aquele objeto para você escondido, sem nem você saber. Ela não pode dizer o nome, ela tem que fazer com que você queira comprar e ainda adivinha o que ela está te vendendo. Ué, você quer testar a habilidade dela de venda, de comunicação, de proatividade, de como que ela se relaciona. Tem várias técnicas. É fácil de achar isso na internet. Quer saber se a pessoa ela se dá bem em equipe, né? Faz uma dinâmica, traz os 3 entrevistados para uma dinâmica coletiva. Hoje, claro, respeitando as regras, né? Tem que pensar em formas de fazer isso, de interação, respeitando hoje as regras por conta da pandemia. Mas, gente, usa a sua criatividade. O que você só não pode é usar teste psicológico, tá bom? Porque testes psicológicos só uma psicóloga pode aplicar. E aí, você tem que se preparar para isso. Você também tem que conduzir, você tem que se pôr na posição de condutor, de entrevistador, para que você precisa extrair em todo o processo seletivo as informações que você precisa. Lembra do ganchinho, da mãozinha, para escolher o melhor candidato. Então, você tem que se preparar com as perguntas, você tem que reservar um lugar que seja adequado para essa entrevista, não pode ser qualquer lugar, evite barulho, interrupção, atenda a pessoa no horário programado, seja cuidadoso. Né? Trate com respeito essa pessoa, deixa a pessoa mais à vontade, faça um quebra-gelo com essa pessoa, porque não é todo mundo que vai para uma entrevista tranquilo, muitos ficam nervosos, né? Faça suas anotações se for necessário, sim, faça as anotações para que você se lembre, porque dependendo do número de candidatos que você vai entrevistar, você nem vai lembrar depois. E olha só, é muito importante que, como entrevistador, você use um contexto de perguntas que é o CAR, que a gente diz, né? Você usa como se fosse um roteirinho. Primeiro, você tem que entender o fato, a situação ou o que está acontecendo e questionar a pessoa, o que ela fez naquela situação e qual foi o resultado. Então, por exemplo, hoje também é muito comum a gente olhar as redes sociais, tá? Porque às vezes a pessoa na entrevista se pinta de uma coisa, você vai para a rede social dela, você vê que ela não é aquilo. Então, normalmente, hoje a gente já está pedindo para que as pessoas coloquem o endereço das suas redes sociais quando enviar o currículo. Fica a dica aí para vocês. Uma cliente se safou de um grande problema com essa dica que eu dei,
porque ela estava quase contratando a pessoa, me consultou. Falei, você foi nas redes sociais? Você pediu? Ela falou assim, eu até pedi, mas não fui. Eu falei, dá uma olhadinha lá. Quando ela foi olhar, a pessoa era completamente diferente em comportamento do que ela tinha passado. Então, tomem cuidado e usem também essa técnica aí para ajudar vocês, tá bom? Quando a gente fala no contexto CAR, é diferente, por exemplo, de eu fazer perguntas prontas. Cíntia, quanto tempo você ficou em tal empresa? Fiquei 5 anos, tá. E agora, se eu perguntar, Cíntia, durante esses 5 anos que você ficou em tal empresa, me dê um exemplo de um projeto que você desenvolveu do começo ao fim. Gente, muda ou não muda a pergunta? Diferente de eu responder que eu só fiquei 5 anos, eu não vou ter tempo para pensar numa resposta pronta, percebe isso? Cíntia, se o seu pai fosse te dar te dizer um elogio, né? Uma qualidade e um defeito. O que seu pai diria de você? Qual qualidade ele vai dizer e qual defeito ele vai dizer? Então, é importante a gente ter essa visão de que a entrevista ela não é só estática, tá? Essa entrevista ela tem que ser com foco, ela tem que ser preparada. Você olha o currículo e você prepara a entrevista. Qualidades de um bom entrevistador. Mesmo que ele esteja entrevistando alguém que, mesmo que vocês estejam, né? Mesmo que o entrevistador esteja entrevistando alguém que ele conhece, ele tem que ser imparcial. Lembra que eu falei, Cíntia, eu posso contratar por indicação? Posso, mas eu não posso ser partidário, né? Dessa pessoa. Então, a gente tem que manter essa isenção, tá bom? Lembra aquilo que eu falei? Eu contratei porque eu gostei. Quantos de vocês não contratam porque tiveram uma empatia com a pessoa e esse resultado não foi bom? Então, seja imparcial, seja isento. Nenhum tipo de preconceituoso, não julgue pela capa, tá bom? Cuidado, já que a gente está falando do julgamento, né? Também cuidado aí na hora da entrevista com preconceito, com julgamento. O que você lembra que eu falei? Sempre lembra dessa frase. Trabalhe com dados e fatos, nunca com achismo. Isso que eu estou pensando é um dado, é um fato ou é uma intuição? É algo que eu acho. Não que eu penso que a gente tem que desconsiderar a intuição. A intuição ela é importante, mas associada sempre a fatos, tá bom? Capacidade de ouvir. Tem entrevistador que quer falar mais do que entrevistado, gente. É você que tem que ouvir ele, é dele que tem que vir a informação. Você precisa extrair dele. Esse é o momento em que você tem que ouvir o que ele está te dizendo e pegar muitas coisas nas entrelinhas, manter a sua atenção. É importante demonstrar empatia, acolhimento, controle emocional, tá? E não se deixar manipular, porque quantas vezes a gente vê que você perdeu o seu foco e aí o que acontece? O entrevistado começa a manipular o entrevistador, já estão rindo, brincando e ele foi contratado. Isso também acontece, gente. Então, entenda qual é o propósito e qual o objetivo que você está lá e desenvolva essas qualidades em você e essas habilidades em você. E para finalizar, né, a entrevista, é muito importante que você dê as informações finais. Gente, o quanto isso é importante. Eu já caí em uma, eu mesma, na minha vida profissional, em que a pessoa não finalizou a entrevista, me contratou, eu também, na época mais inexperiente, aceitei. Quando cheguei lá, era um salário que eu não era compatível com o que tinham me dito quando me ligaram. Enfim, eu fiquei 3 meses e saí. Foi por causa da falta de finalização de uma entrevista. Olha a importância da finalização. Você falar, informar o candidato sobre qual é a vaga, quais são os detalhes, qual é a proposta da empresa. Olha lá, missão, visão, valores, voltando, as políticas de trabalho, quais são os desafios, né? Como que funciona? Essa pessoa tem possibilidade de crescimento na empresa ou não? Quais são as condições de salário, benefício, horário de trabalho? Se vão ter outras etapas do processo seletivo, porque é um direito da pessoa saber se ele também quer trabalhar com você. Qual é a data prevista de início? E também, gente, em respeito até os candidatos que não foram aprovados, você passar, porque a pessoa fica numa expectativa,
né? Gentilmente, você encontrar uma forma aí, seja por telefone, por WhatsApp, por e-mail, de informar que ela não foi selecionada. Então, é importante isso, gente, ser cuidadoso em todo o processo. E já aconteceu também de eu não querer trabalhar na empresa, eu entender que aquilo não era bom para mim naquele momento, e eu não fui. Né? A pessoa ela também tem o direito de saber se ela se identifica com você. E é melhor que seja agora, não é mesmo? Do que você fazer uma contratação. Toda vez que eu faço contratação e demissão, isso envolve custos, isso envolve tempo, a imagem da minha empresa. Então, é muito importante que você finalize esse momento de contato com o candidato, essa entrevista, tá? Outras dicas que você pode usar durante o processo seletivo, outras ferramentas que podem te ajudar, né? São inventários de perfil psicológico e devem ser feitos por profissionais especializados, tá bom, gente? É um psicólogo, é um profissional da área que faz. Você é contador? Não, nem eu. Você é psicólogo? Não, nem eu. Então, tome cuidado, não vai querer entrar numa seara que não é a sua, tá bom? Então, se você quer um inventário psicológico dessas pessoas, existem ferramentas como o DISC, que é o MBTI e outros tantos que te ajudam. Você pode contratar uma empresa, um profissional só para aplicar o teste para você, tá bom? É muito importante. Dinâmicas de grupo, você pode fazer. Isso você pode conduzir sem nenhum problema e observar os comportamentos, mas cuidado! Para você conduzir uma dinâmica de grupo, você tem que estar preparado para o que pode vir, você tem que estar seguro de você poder fazer isso. E você pode fazer testes práticos. Se a pessoa vai vender e vamos pensar, vamos pegar outro exemplo, o caixa agora. A pessoa vaga é para caixa. Que teste prático você tem que fazer, gente? Você precisa saber se ela sabe fazer conta, se ela sabe operar um sistema, se ela tem conhecimento de informática, se ela sabe aplicar desconto. Você vai fazer um teste prático. Toda vez que a gente vai fazer um teste prático e que ele vai durar, né? Por exemplo, ele passou na entrevista, mas agora o próximo passo é o teste prático. Você tem que pagar, é remunerado, tá bom? Você paga um dia de trabalho. Fica a dica aí para vocês. A pessoa não pode vir fazer um teste, não ser aprovada e não receber nada, ou ser aprovada e também não receber por aquele dia. Você tem que pagar um dia de trabalho. E eu recomendo que vocês façam testes práticos, tá bom? A Amanda colocou aqui que ela costuma comparar o processo de contratação com o início de um namoro. Os dois lados se conhecerem mais, por isso sempre faz 3 fases, para termos a oportunidade de nos conhecer em vários momentos. Perfeito. É a receita que funciona para Amanda. Se funcionar para você, mais uma dica aí. Você pode testar e ver se esse ingredientezinho aí funciona para você, tá bom? A gente já está praticamente caminhando para o fim, né? Como vocês perceberam, não dá para fazer de qualquer jeito. É importante planejar e entender a necessidade de contratação, né? Qual é o momento? E aí existem várias questões, aqui tem alguns exemplos, né? E por que precisa planejar? Porque dependendo da situação, às vezes a pessoa precisa se programar, e até eu mesmo, como empresária, a minha empresa, o meu departamento, precisa se programar. E o ideal é sempre que a gente tenha que considerar um tempo de treinamento, tá, gente? Por mais que você contrate o melhor gerente de livraria, ele vai chegar na sua livraria, ele não sabe qual é o jeitão da sua empresa. Ele vai ter que ser treinado, ele vai ter que ser preparado, ele vai ter que entender. E isso leva um tempo. Gente, se a gente pensar em Sebrae, olha que já são 9 anos e tem coisas que eu ainda estou aprendendo. Quando você chega no Sebrae, vou contar um segredo para vocês. A gente se assusta porque é muito diferente a empresa. Né? Uma empresa é uma instituição, e ela é muito diferente de qualquer outra empresa. Então, até a gente assimilar tudo, vai mais de um ano e pouco para a gente estar realmente se sentir integrado ali com os processos, com a forma de trabalho. E a gente no Sebrae coloca o primeiro colega. O primeiro colega é alguém que vai dar um suporte para você, né? Vai te tirar suas dúvidas, vai te ajudar. Isso é muito importante. Então, é importante se planejar. Você só vai entregar, a pessoa só vai conseguir entregar para você realmente algo, resultado, assumir realmente com eficiência, com responsabilidade, depois de um tempo.
Então, você tem que considerar esse tempo também de adaptação e de ambientação dessa pessoa. Por isso que é importante você fazer essa integração, né? Você integrar essa pessoa ao ambiente de trabalho. É importante que ela entenda, né, ali quem são os colegas de trabalho e os colegas de trabalho entendam também quem é essa pessoa que está chegando. Você tem que apresentar as regras, ele tem que usar uniforme, equipamento, quais são as normas da empresa, o que pode, o que não pode, né? Qual é o manual de conduta, o manual de convivência, ali as regras de convivência, a missão, visão e valores da empresa, você vai ter que reforçar aqui, entregar uma cópia do que você espera das atribuições diárias. É isso, gente, fazer uma integração, né? E é nesse período aí de experiência, nesse período em que a pessoa está sendo inserida na nova empresa, que eu tenho que olhar se ele está trazendo resultado. Como ele está se integrando. Tem gente que esquece que o período de experiência é para isso. Lá no Sebrae a gente tem, quando a gente entra, depois de X tempo tem a primeira entrevista, X tempo depois a segunda, no período de experiência. Ouvir se a pessoa tem dúvidas, como ela está sendo, fornecer já um feedback. É nesse o período de experiência, gente, como a Amanda disse, né? É o período do namoro. Vamos ver se vai ser pedido aí em noivado, se vai ter um anel aí ou se vai ser oficializado o compromisso sério. Olhe para isso dessa forma, tá bom, gente? Tem um porquê de existir. E eu quero que vocês pensem sobre essa frase. Nunca contrate aquele que você não poderá demitir. Quantas vezes a gente vê alguém fazendo favor, alguém contratando alguém da família, o filho do amigo, que não tem nada a ver com a vaga, com a proposta, e aí se vê num enrosco. É o que eu falei, posso contratar por indicação? Posso, desde que a pessoa atenda todos os requisitos e passe pelo processo seletivo. Então, nunca contrate aquele que você não pode demitir. E quando você contratar, você tem um grande desafio, segundo aí o nosso Roberto Justus, que é buscar as melhores pessoas, o que você tem de melhor. E dentro disso, torná-las, contribuir para que elas sejam os melhores profissionais. Então, a gente é Sebrae em todo o Brasil. Nós somos Sebrae em todos os bairros de São Paulo. Nós temos Sebrae só na Zona Leste 2, o Leste 1, Leste 2. Só que, Cíntia, sendo boa ou sendo ruim, você só encontra no Leste 2. Ela carrega a bandeira Sebrae, mas ela está alocada para atender no Leste 2. Entendem isso? Então, são essas pessoas, sendo boas ou ruins. Você as escolheu, você as colocou no seu negócio. Então, você tem o desafio de torná-la as melhores profissionais para cumprir a missão, visão e valores da sua empresa e para contribuir para os resultados finalísticos do seu negócio. Faz sentido isso que eu estou falando? Da minha parte, eu entreguei aqui para vocês tudo que eu podia. Sei, tenho plena consciência que não consegui adentrar, talvez, em todos os temas que vocês gostariam, porque, como vocês perceberam, dá pano para manga, né? A gente brinca dizendo assim que dá pano para manga, mas eu quero me colocar aí à disposição. Espero ter contribuído com vocês. Preparei esse material foi preparado para vocês, não existia pronto no Sebrae, então eu não peguei algo pronto, realmente eu fui preparando, colocando o que eu entendia de importante para vocês. Espero ter ajudado. Da minha parte foi um enorme prazer passar essas horinhas aqui com vocês, tá bom? Desejo aí uma excelente semana. Muito obrigada.